Ok, boa tarde. Vamos dar início, então, à temporada de 2024 dos nossos webinários semanais sobre internacionalização na UFRN, né? Hoje, abrindo, né, o ano de 2024, temos o professor Eduardo Caldas Costa, ex-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação Física, programa que está abrindo o seu curso de doutorado, né? Foi pensado lá atrás, tivemos algumas propostas que não foram aprovadas pela CAPES, começamos o mestrado, fez 10 anos, acho que há 2 anos atrás, né? E subiu de nota, submetemos a proposta de doutorado, foi aprovada, o processo seletivo foi concluído e estamos dando início, então, à primeira turma, ou seja, concretizando um sonho antigo e aumentando a responsabilidade da instituição, aumentando a responsabilidade do corpo docente, né? Eduardo ficou um ano afastado com bolsa do PRINT na Espanha, na Espanha não, Nova na Zelândia. Zelândia, lá do outro lado, ficou um ano lá, fazendo um trabalho de pós-doutoramento, depois ele veio para a Espanha na licença capacitação, por isso na minha cabeça ele estava na Espanha, mas também é professor do programa de pós-graduação em ciências da saúde da UFRN, do qual ele foi formado, né? Foi aluno do programa de pós-graduação em ciências da saúde, terminou seu doutorado sob a orientação do professor George Dantas de Azevedo, que hoje é o nosso diretor da Escola Multicamp de Ciências Médicas, né? Temos a participação também do professor Arnaldo Mortati, que é o recente ex-coordenador do programa, que agora está no exterior também, usufruindo da bolsa do PRINT, e do professor Raça, que é o atual coordenador do programa. Além, eu vi aqui, da professora Tereza Micursi, que é atual bolsista do PRINT, que está nos Estados Unidos, também fazendo o seu pós-doutoramento. Então, a área de saúde demandou bastante do PRINT e, felizmente, nós conseguimos atender essa demanda, capilarizando nos temas estratégicos definidos pela instituição lá em 2017, professores nos melhores centros de pesquisa e reforçando, dando uma maturidade científica às atividades que a gente desenvolve, permitindo que os professores tivessem experiência e que novas parcerias fossem abertas. Como consequência, nós vamos ter agora, entre agosto e outubro, os últimos meses de vigência do PRINT, algo que jamais aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e talvez não jamais tenha acontecido em muitas das universidades do Nordeste. Estaremos recebendo 25 professores visitantes estrangeiros no Brasil, para 1 e 2 meses. Então, em intervalo de tempo muito pequeno, 25 renomados pesquisadores selecionados, indicados pelos nossos professores dos nossos programas de pós-graduação estarão aqui na UFRN, em que teremos algumas disciplinas que irão ser ministradas, com orientação de trabalhos de tese de doutorado, participação em projetos de pesquisa. Serão meses extremamente intensos para a nossa universidade, para todos os programas de pós-graduação. 100% da demanda que foi solicitado foi atendida pela CAPES, tem um saldo aí que a própria UFRN vai custear, vai bancar, para garantir que esses 25 pesquisadores estejam aqui, fechando, né, esse período aí de 6 anos de financiamento da CAPES, por meio do projeto CAPES Print, e que, de fato, mudou, né, mudou a internacionalização da UFRN, a forma de fazermos e a maturidade que conseguimos atingir com a execução desse projeto. Então, muito obrigado, professor Eduardo, que está na Albânia hoje, né, por participar, estar aqui conosco. Na semana que vem, acho que vamos ter a professora Vivian, que é lá do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas e que está
voltou ao Canadá, está no Canadá, mas vai fazer o seu webinário sobre a estadia dela na Bolsa Print, e na última semana a professora Rita, que é lá de Antropologia Social. Então, estamos fechando a agenda aqui dos nossos webinários de 2024. Esse é o 34º, mas é o primeiro do ano de 2024. Então, Eduardo, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui, né, de estar abrindo aí o ano de 2024. Essa semana tivemos já um evento grande da educação física, né, saúde e movimento, professor Isabel, professor Rasta estava presente, com a professora Terezinha Petrúcia, que já fez um webinário aqui, né, mostrando as suas atividades na França, e continuamos então essa semana com o programa de educação física. Então você fica à vontade para fazer a sua apresentação e depois a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre as parcerias, sobre até do ponto de vista técnico-científico, os avanços que você conseguiu. É importante a gente destacar que lá no início de 2017 nós colocamos como uma grande área a saúde pública, né? Mas com a execução do PRINT a gente percebeu que diversos professores, diversos programas de pós-graduação dentro de saúde pública atuam em envelhecimento, com diversas abordagens. Então, um dos grandes resultados do PRINT é que a questão do envelhecimento passa a ser cientificamente um tema estratégico para a nossa universidade. Nós temos professores da saúde coletiva, da ciência da saúde, da educação física, da fisioterapia, né, da psicologia, abordando, cada um dentro da sua expertise, o mesmo tema, formando mestres, formando doutores especializados nesse tema. Um recorte de um tema macro, mas que já ganhou uma importância e uma relevância na instituição, que provavelmente passará a ser um tema estratégico quando a universidade redefinir esses seus temas, atualizar esses seus temas, como faz desde o final da década de 70, com a criação da Pró-Reitoria de Pesquisa e pós-graduação. Então, Eduardo, fique à vontade, você tem a palavra. Muito obrigado, professor Rubens, pela introdução. Eu confesso que eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui falando nesse webinário do Print. Como você comentou anteriormente, eu sou fruto, né, do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde da UFRN. Eu fiz tanto mestrado quanto doutorado com a supervisão do professor Jorge Dantas de Azevedo, que eu sou muito grato por toda a orientação durante esse tempo. Então, estar participando desse webinário agora com a possibilidade de falar um pouco aí do que temos feito nos últimos anos em termos de internacionalização é muito importante e muito gratificante, né? E obviamente, acho que é uma oportunidade única de reforçar, né, os agradecimentos por todo o apoio institucional que a gente tem tido nos últimos anos, né, das diferentes instâncias da UFRN, e destaco aqui a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, para que a gente consiga desenvolver essas ações internacionais nos últimos anos. Então, vou compartilhar aqui minha tela e, e aí espero que todos consigam ter acesso aqui à minha apresentação. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Perfeito. Bom, então é uma oportunidade aqui de estar falando um pouco dessa jornada aí nos últimos anos sobre envelhecimento ativo e saudável, né, que é o tema que a gente tem centrado no nosso grupo de pesquisa nos últimos anos. Então, eu dividi aqui a minha fala em alguns tópicos, né? Então, vou falar brevemente da minha formação, dessa jornada de internacionalização que temos feito aí com outros grupos, com outros pesquisadores, particularmente em 3 cantos, que é no Canadá, na Nova Zelândia e mais recentemente agora na Espanha. O que isso gerou de impacto e tem gerado de impacto no nosso grupo de pesquisa, e algumas perspectivas futuras, né, que nós temos
especificamente nessa área com as colaborações que temos feito. Bom, então isso aqui é um breve histórico da minha formação. Então, o professor Rubens, não sabia, acho que muita gente não sabe, mas minha primeira formação, graduação foi em fisioterapia, e aí concomitante ali durante aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos, eu também cursei educação física na UFRN. Após isso, eu me especializei em exercício físico aplicado à reabilitação cardíaca em grupos especiais, que é uma área que eu trabalhei durante um tempo enquanto profissional de educação física e fisioterapia, né? Então, mais no serviço de reabilitação cardíaca, então basicamente com uma prescrição do exercício clínico direcionado a essa população específica. E aí eu tive mais contato, né, no dia a dia com a prescrição clínica do exercício, especificamente para populações com doenças crônicas, principalmente cardiovasculares, metabólicas e a população idosa, principalmente. Depois eu fiz a minha formação em estricto sensu, né, mestrado e doutorado, no programa de Ciência da Saúde da UFRN. O professor Jorge Dantas de Azevedo me orientou tanto no mestrado e doutorado. E, e é muito importante esse programa, porque eu me lembro que naquela ocasião eu estava me organizando para fazer a minha formação fora, em São Paulo, né? Já tinha um contato, já estava conversando, projeto, com prova marcada, mas aí surgiu coincidentemente essa professora, a professora Esther da Silva, da Unimep Piracicaba, tinha uma colaboração com o professor George, que naquele momento estava expandindo uma linha de pesquisa sobre saúde da mulher. E aí foi a oportunidade que houve de fazer a minha formação de mestrado e doutorado, estudando os efeitos do exercício físico em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, e aí principalmente me dedicando à parte mais cardiovascular e metabólica, que eu diria que é um dos pilares da minha formação, né? Em 2009, desculpa, eu fui professor substituto da UFRN, durante um ano e fazendo doutorado, né? E ainda no doutorado, foi a minha primeira tentativa de ação de internacionalização. Estava tudo certo para fazer o doutorado sanduíche na Universidade de Palermo, com consórcio com a Universidade de Catanzaro e a Universidade de Nápoles, todas no sul da Itália, faziam trabalhos multicêntricos extremamente interessantes sobre os efeitos terapêuticos clínicos de exercício em mulheres com síndrome dos ovários policísticos, né? E aí eu não fui para, tava tudo certo, eu não fui para a universidade, para o doutorado de sanduíche, ali era no período final do meu doutorado, então houve a possibilidade de fazer o concurso para a UFRN. Meu segundo concurso eu acabei passando, e aí no ano de 2012 eu ingresso na UFRN como professor, né? Atualmente sou orientador permanente do programa de pós-graduação em Educação Física em Ciências da Saúde. Na Educação Física tive a oportunidade de ser coordenador entre os anos de 2019 e 2021. Estou no programa desde 2014 em Ciências da Saúde. E uma das áreas que a gente tem trabalhado de forma contínua também é em nível lato sensu. Então, eu coordeno a especialização em fisiologia clínica do exercício desde 2015. Formamos 3 turmas, devemos começar a quarta turma esse ano, impactando aí também na formação dos profissionais da área de educação física e fisioterapia que trabalham com exercício clínico. Em 2019, tive a oportunidade da aprovação da minha bolsa para atividade CNPq, e em termos de grupos de pesquisa, né, em 2012, logo quando eu entrei, a gente abriu o grupo de pesquisa, o GPIS, grupo de pesquisa sobre efeitos agudos e crônicos de exercício. Então a gente estava muito focado no exercício físico, de forma prescrita, organizada, e investigar os efeitos do exercício físico, principalmente sobre aspectos cardiovasculares, né, no sentido terapêutico. E aí a gente conduzia principalmente os estudos analisando o impacto do exercício físico, né, na pressão arterial, uma população hipertensa, população mais idosa. Conduzimos outros estudos também focados no exercício, mas depois o grupo ele tomou um rumo diferente, né? Saindo do foco exclusivo do exercício, da coisa prescrita, para uma tentativa de compreensão mais ampla no sentido dos comportamentos de movimento, né?
E isso inclui também a parte do exercício físico, mas também atividade física, comportamento sedentário, enfim, algo mais amplo sobre a saúde da população idosa, né? Então, é criado o EXA, que é o Grupo de Pesquisa em Exercício Clínico e Envelhecimento, e é um grupo de natureza multidisciplinar, que isso tem muito a ver com a minha formação também, no mestrado e doutorado. É um grupo que tem vários profissionais com formações diferentes, que investiga o papel prognóstico, preventivo e terapêutico da aptidão física, ah, e dos comportamentos de movimento, incluindo atividade física, comportamento sedentário, na saúde de pessoas idosas, principalmente nos aspectos cardiovasculares e metabólicos. Esse vamos dizer assim, a cara do nosso grupo, né? Hoje, que é uma são são os componentes do nosso grupo, pessoas que estão envolvidas em iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doc, e é um grupo que eu tenho uma gratidão muito grande e um orgulho de trabalhar junto, e sempre que tenho oportunidade falo isso para eles, e estamos nessa jornada, né, trabalhando juntos nessa perspectiva realmente de entender como que o movimento humano, de uma forma geral, pode impactar na saúde das pessoas, principalmente na saúde das pessoas idosas. Acho importante colocar em contexto, em perspectiva, né, onde o nosso grupo está situado. Então, a gente busca contribuir de alguma forma com a meta, principalmente com a meta 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, das Nações Unidas, saúde e bem-estar. E aí, quando a gente fala disso, é muito importante colocar em perspectiva, em contexto, esse processo de envelhecimento mundial que estamos vivenciando. E aí, quando a gente olha os dados da Organização Mundial de Saúde, né, para a América Latina e para o Caribe, a gente vai ter um crescimento de 2019 a 2050 muito importante na população de 65 anos ou mais, praticamente vai triplicar. E um cenário que ainda é muito pouco discutido, que a gente começa a estar mais atento agora, eu digo nosso grupo, que é a população idosa longeva, de 80 anos ou mais. Então, na América Latina e no Caribe, essa população ela vai crescer de 2019 a 2050 por volta de 250%. E aí é um cenário que a gente precisa, de alguma forma, se preparar para essa nova realidade que está muito próxima. Esse é um aspecto também importante, o professor Rubens comentou previamente, com o crescimento da UFRN nas pesquisas relacionadas ao envelhecimento. Então, eu diria que a UFRN está extremamente atenta e próxima, né, das grandes discussões nesse sentido. Então, a Organização Mundial de Saúde coloca a década de 2020 a 2030 como na década do envelhecimento saudável. Então, há diversas ações, né, as ações capitaneadas pela Organização Mundial de Saúde para promoção do envelhecimento saudável, que hoje é definido, né, por ela como o processo de desenvolver e manter a sua habilidade funcional que permite bem-estar na idade avançada. Então, nosso grupo tenta contribuir dentro desse contexto, com a formação de recursos humanos, com a produção do conhecimento. Bom, e agora eu vou falar um pouco dessa minha jornada aí nos últimos anos, 2016, desculpe, até 2024, passando aí por esses países, né, por esses continentes diferentes, né? Primeiro, o Canadá, depois vou falar um pouco do que fizemos na Nova Zelândia, agora com o edital do Print, e na Espanha, o que é que a gente tem desenvolvido com os colegas colaboradores da Universidade de Manitoba, da Universidade de Otago e da Universidade de Castilla-La Mancha. Então, quando nós começamos o nosso grupo, dentro da perspectiva clínica, a gente tem uma linha especificamente desenhada para investigar os efeitos antihipertensivos do exercício físico. O exercício físico e a atividade física de forma planejada, programada e por aí vai. Isso tem uma razão de ser. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo, na população brasileira não é diferente, e na população idosa esse cenário é o mesmo. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte na população. E a hipertensão é o principal fator de risco, né? É altamente prevalente, por volta de 1/3 em adultos e 2/3 na população idosa brasileira. E o exercício físico ele tem um efeito,
de redução da pressão arterial, tanto após uma única sessão de exercício físico, quando a gente faz uma sessão de exercício físico, após horas a pressão cai, reduz, o que é muito positivo, e há também os efeitos crônicos do exercício. Quando a gente faz exercício durante semanas ou meses, há uma tendência dessa pressão arterial cair. E aí, quando a gente tem redução da pressão arterial, a gente tem diminuição do risco de eventos cardiovasculares maiores, né? Então, é uma linha que a gente trabalha desde 2013, 2012, né, na UFRN, e, enfim, e aí, ali no início do nosso grupo, a gente estava muito focado nisso. E aí, em 2015, eu tenho a oportunidade de aplicar para o CNPq, para a bolsa de doutorado, pós-doutorado no exterior, para trabalhar com o professor Todd do Ramel, da Universidade de Manitoba, e também pesquisador do Instituto de Ciências Cardiovasculares do hospital, do St. Boniface Hospital, em Winnipeg, no Canadá. Então, o professor Todd ele tem uma linha bem direcionada à atividade física e para a prevenção de doenças crônicas, né? E a formação dele é muito interessante, que ele é um fisiologista de formação, mas que também transita para a área clínica, né? Então, eu entendi que naquele momento seria estratégico trabalhar com ele em desenvolver e avançar naquilo que a gente estava fazendo em termos de efeitos antihipertensivos de exercício. Então, eu fui para a universidade de. A gente vai mudando ao longo do tempo, né? Essa aqui é uma foto com um grupo naquele momento, 2016. E aí nós focamos o projeto em investigar a proposição que eu levei, investigar os efeitos do exercício intervalado de alta intensidade na população hipertensa. Então, existe um tratamento, uma recomendação padrão, exercício moderado contínuo, então a gente foi investigar uma estratégia alternativa, né, e os efeitos dessa estratégia alternativa, exercício intervalado de alta intensidade na pressão arterial e alguns determinantes da pressão arterial. Então, nós publicamos esses 3 trabalhos lá no ano que eu tive no Canadá. E aí foi uma jornada muito intensa em termos de trabalho e é algo que a gente precisa pensar muito bem, planejar, né, para quando for fazer isso no exterior, porque eu fiz coleta de dados lá, tive que recrutar paciente para fazer coleta de dados, fiz uma coleta de dados complexa, que cada paciente tinha, fiz com 20 pessoas, 20 idosas hipertensas com rigidez arterial elevada, então todo esse trabalho de ligar para os voluntários, recrutar, convencer a vir, eram 4 visitas de aproximadamente 3 horas, né? As pessoas dirigindo em Winnipeg, ah, chegando lá na temperatura -20, -30, ter que receber essas pessoas, fazer todo o procedimento, não é uma tarefa muito fácil, foi muito desafiador, essa experiência foi muito desafiadora, mas enfim, fizemos, esse aqui é o fruto desse trabalho. Fizemos também uma síntese de evidência, que é um trabalho bem importante, né, que é o trabalho que eu tenho com mais citação, e aí, sobre esse trabalho especificamente, foi muito interessante porque no período no Canadá a gente fez um experimento agudo, ou seja, investigamos efeitos de uma sessão de exercício físico sobre a pressão arterial e complacência arterial de pessoas idosas com hipertensão. E aí a gente fez uma síntese de evidência, o que é que tinha na literatura, basicamente, em termos de efeito da abordagem tradicional de exercício e essa abordagem alternativa, o treinamento intenso intervalado na pressão arterial de pessoas hipertensas, né? Então a gente identificou uma série de lacunas no conhecimento que gerou desdobramentos, essas lacunas geraram desdobramentos para trabalhos que a gente faz hoje. Eu destaco esse trabalho porque ele é um trabalho citado, ele está com mais de 300 citações, publicado em 2018 na Sports Medicine, que é uma revista importante, e ele tem sido citado por diversas diretrizes clínicas de hipertensão arterial, e também foi citado no documento mais recente da Organização Mundial de Saúde sobre atividade física e comportamento sedentário. Então, de fato, esse documento ele tem tido um impacto importante do ponto de vista de tomar a decisão baseada em evidências em várias diretrizes, né? Eu me envolvi também com o Happy Heart Study, né, que é o Heart Attack Prevention Program for You, que é um estudo, é uma coorte de 5 anos com mulheres de meia idade, idosas,
no Canadá. Então, participei desde o início. Isso aqui é o artigo de protocolo do Happy Hearts. A ideia, basicamente, é testar um novo protocolo de triagem cardiovascular para essa população. Então, o Scott Framingham é a abordagem tradicional utilizada no mundo todo. Lá, eles estavam testando essa abordagem diferente, no sentido de saber se essa nova abordagem, basicamente, que é o protocolo Happy Hearts, poderia ter um valor preditivo melhor do que a abordagem tradicional para captar eventos cardiovasculares maiores em 5 anos nessa população, né? Então, esse é o desenho do estudo. Isso aqui o estudo finalizou agora, está em processo de análise de dados depois de 5 anos, 2022. E aí, olhando para incidência de infarto agudo do miocárdio, AVC, cirurgia cardíaca. E é muito interessante porque, como no Canadá tem um sistema eletrônico, cada pessoa tem o seu FIN, né, que é o Personal Health Information Number. Então, eles fazem a coleta na linha de base, né, lá há um tempo atrás, em 2016, 2017, né, e aí eles, por prontuário eletrônico, eles seguem e rastreiam a ocorrência desses eventos, né, nessa população especificamente do Happy Hearts Study. Então, aqui são alguns trabalhos, né, que foram publicados em colaboração com o pessoal, fruto do Happy Hearts Study. E aí, uma coisa que eu fiquei bastante interessado, já tinha interesse, e aí fiquei mais ainda física na população idosa e a sua relação com doença cardiovascular. Esses trabalhos estão dentro desse contexto, e aí foi algo que a gente desenvolveu mais lá e trouxe, tem feito aqui no Brasil. Vou mostrar o que temos feito em relação a isso, né? A síndrome da fragilidade, que é algo que tem sido bastante estudado, e seus desdobramentos em termos com relação a indicadores de saúde. No meu caso, eu tenho mais interesse nas questões cardiovasculares e metabólicas. Tem um aspecto bem interessante da minha ida ao Canadá, que foi a possibilidade de um aluno de iniciação científica, o Daniel Schwad, a gente, né, depois que o Daniel finalizou aqui a graduação, ele tinha interesse em ir para o Canadá, e aí ele foi fazer o mestrado no Canadá com o Todd, com o professor Todd, e hoje está, né, no seu terço final do doutorado, e já no novo estudo, numa nova coorte que eles estão fazendo agora, com uma série de aspectos inovadores, que é o Arm Heart Study. Então, Daniel está lá trabalhando com metabolômica, né, nesse novo projeto lá com o professor Todd, né, e Daniel, ele hoje, ele foi um dos 3 alunos da Universidade de Manitoba, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, de ganhar a bolsa do governo federal, do governo canadense, né, a Vanier Scholarship, que é a bolsa mais prestigiada do Canadá. Então, isso é um desdobramento interessante dessa colaboração. Quando eu voltei em 2017, a gente começou a discutir a possibilidade de avançar de uma forma mais ampla nessa compreensão, não apenas do exercício físico, uma coisa prescrita, mas de comportamentos de movimento, envolvendo atividade física leve, moderada, vigorosa, tempo sedentário, enfim, contexto da atividade e a parte da aptidão física com desfechos cardiometabólicos e também a parte cognitiva, né, que tem uma relação importante em idosos jovens. Então a gente desenhou o estudo CORE, né, que começamos em 2018 e finalizamos semana passada a coleta longitudinal. Então foram cerca de 450 idosos avaliados entre 2018 e 2019, e aí nós conseguimos reavaliar por volta de 205, com aproximadamente 5 anos de segmento, né? Depois de muito trabalho, e mais uma vez o agradecimento a todo o nosso grupo de pesquisa por ter seguido firme aí ao longo de tantos anos para a gente ter finalizado esse estudo, né? Esse estudo ele tem vários aspectos diferentes do Happy Heart Study. Nós, por exemplo, temos uma série de medidas relacionadas à saúde cardiovascular, como pressão de 24 horas, né, a rigidez arterial, a síndrome metabólica, alguns aspectos específicos da população idosa, como a síndrome da fragilidade, a sarcopenia, toda a variação da composição corporal por DEXA, bioimpedância.
uma bateria ampla de aptidão funcional, envolvendo força, potência de membros inferiores, agilidade, equilíbrio dinâmico, capacidade cardiorrespiratória, enfim, uma série de aspectos bem abrangentes, né? A parte de saúde mental, cognição, sintomas depressivos, polifarmácia, e um aspecto importante que é o avanço mais detalhado em termos de comportamentos de movimento através de acelerometria. Vou entrar em detalhes um pouco mais na frente, como que a gente faz isso e como que a gente consegue ter uma visão mais abrangente, né, em termos de comportamentos e movimentos da população idosa. Aqui são alguns resultados do estudo CORE, né, que ao longo desde então, foram 8 mestres formados, um aluno doutorado, e hoje a gente tem 4 orientações de mestrado, 3 doutorado, 15 artigos publicados, inclusive com a colaboração, muitos deles com a colaboração do professor Todd, né, e de alguns colegas lá do Canadá, que a gente estabeleceu colaboração, impactando aí a formação de uma série de alunos do programa de pós-graduação em Educação Física em Ciências da Saúde. Eu mencionei lá no Canadá que a gente fez uma síntese de evidência, né, que foi citado em várias diretrizes, aquela meta-análise. Naquela meta-análise nós identificamos um gap muito importante, que é a ausência de estudos comparando o efeito da abordagem tradicional, exercício moderado contínuo, com a abordagem com exercício intervalado de alta intensidade, na pressão arterial de 24 horas, que é uma pressão mais fortemente associada com desfecho clínico, né, cardiovascular principalmente. Então, não havia estudos nesse sentido. E aí nós desenhamos o estudo EXA, que foi aprovado pelo edital universal há 3 anos atrás, né? E foi um projeto principal também da minha Bolsa de Produtividade, que é justamente para investigar o efeito de treinamento intervalado de alta intensidade, moderado contínuo, sob a pressão de 24 horas, como desfecho principal, e outros desfechos cardiovasculares, né? Então, esse estudo ele foi desenhado, a gente está na reta final, faltam apenas 10 participantes para a gente finalizar o estudo. É um estudo que nos deu muito trabalho, porque ele foi interrompido no meio da pandemia, né? Então a gente tinha concluído, são 66 pessoas idosas, um programa de treinamento de 12 semanas, né? Com avaliação de vários indicadores de saúde cardiovascular, então pressão de 24 horas, pressão de repouso, capacidade cardiorrespiratória, rigidez arterial, enfim, estrutura e função cardíaca. Então, tem uma série de aspectos que nós avaliamos, e aí ele foi interrompido quando a gente tinha aproximadamente 30 pessoas nas 2, 3 primeiras semanas de intervenção, ou seja, de treinamento, depois de terem feito toda essa bateria de avaliação, né? Então, isso nos atrasou muito. Um estudo começou em 2019, então esse ensaio clínico a gente pretende finalizar agora até agosto. Essa é a nossa perspectiva, né? Então, um aluno finalizou o doutorado com o estudo, ah, e a gente tem 2 doutorados e um mestrado em andamento, ah, utilizando dados do estudo X, né? Então, é mais um desdobramento que a gente tem aí de colaboração desse período lá no Canadá. Bom, e aí, agora, ano passado, eu fui para Nova Zelândia. E por que Nova Zelândia, né? Então, um aspecto que a gente mudou de forma importante no nosso grupo, como eu falei anteriormente, é tentar entender a relação dos comportamentos de movimento com desfechos de saúde, principalmente cardiovasculares e metabólicos e outros também, de uma forma mais ampla, né? E aí a nossa parceria no Canadá ela estava muito centrada nos aspectos cardiovasculares, principal causa de morte na população, e na população idosa não é diferente, mas a gente queria expandir as nossas investigações e outros desfechos importantes na população idosa, incluindo as síndromes geriátricas e um aspecto muito importante que tem tido cada vez mais destaque, que são as quedas. As quedas são a principal causa de morte não relacionada à doença na população idosa. Então, a principal causa de morte relacionada à doença na população idosa são as doenças cardiovasculares, e morte por causa externa são as quedas, né? E aí as quedas, a investigação investigar quedas é algo extremamente complexo, é algo multifatorial, tem uma série
de aspectos que precisam ser muito bem detalhados. E aí a Nova Zelândia tem uma tradição muito importante, principalmente a Universidade de Otago, nos estudos sobre prevenção de queda, né? E aí eu vou relatar um pouco aqui do que a gente fez agora nesse último ano na Universidade de Otago, principalmente em colaboração com a professora Deborah Waters, que foi a minha supervisora, mas também com um grupo que trabalha com ela de forma mais próxima, o Xavier, que é um geriatra, né, que trabalha no Dunedin Hospital, que é onde eu fiquei situado, no departamento de medicina, junto com o Health Aging Group. A Kim, né, a professora Kim, que é a diretora do Laboratório de Composição Corporal, né, e que a gente fez uma colaboração muito interessante dela analisar alguns dados para nós que coletamos no estudo CORE e a gente não tinha uma tecnologia específica para avaliar tecido adiposo visceral, então isso foi uma contribuição muito interessante dessa colaboração, né? Vou falar também das colaborações que tivemos com Lara, com a professora Lara, do Departamento de Ciência do Esporte, e com o professor Narum Pet, Departamento de Psicologia, né? A professora Débora está no Departamento de Medicina e no Departamento de Fisioterapia. Então, foram colaborações muito significativas e eu vou destacar algumas delas agora. Então, só para colocar em perspectiva, a professora Débora é uma liderança importante na área de determinantes de sarcopenia, uma doença importante para as pessoas idosas, obesidade sarcopênica, ela estuda muito o papel da atividade física em diferentes síndromes geriátricas, eu coloco mais uma vez sarcopenia, obesidade sarcopênica, síndrome da fragilidade, que eu tinha iniciado esse trabalho com o professor Todd, olhando para as questões cardiovasculares, né? E, e aí a professora Débora faz parte de diversas redes de pesquisa, de redes de colaboração. E esse é um aspecto muito importante, né? Porque isso amplia muito a nossa possibilidade de network. Então, ela trabalha parcialmente na Universidade de Otago, na Nova Zelândia, e ela também trabalha no Departamento de Medicina Interna na Universidade do Novo México. Então, ela fica transitando entre Nova Zelândia e Estados Unidos. Aqui, o contexto da colaboração, então a professora Débora é autora de alguns consensos importantes, como o consenso clínico sobre sarcopenia, né, triagem, diagnóstico e manejo, e também na fragilidade física. E ela é uma das autoras do último consenso sobre exercício físico para a população idosa, um consenso muito importante, tem sido muito citado. Então, eu diria que foi estratégico no sentido de avançar no meu. E ela é uma pesquisadora muito importante na área de quedas, né? Prevenção de quedas através do exercício físico. Então, a ideia seria ampliar as possibilidades de investigação das relações entre comportamentos e movimento nesse desfecho tão importante para a população idosa. E um aspecto bem interessante da Universidade de Otago, a Universidade de Otago criou e desenvolveu, utilizando toda uma abordagem baseada em evidência, né, o Otago Exercise Program, que é o programa de prevenção de quedas baseado em exercício físico mais disseminado que a gente tem no mundo, né? Então nasceu lá em Otago, né, e muito em Dunedin, que é uma cidade onde eu fiquei, de aproximadamente 110, 120 mil habitantes, onde se desenvolveu no começo dos anos 2000 o Otago Exercise Program, e a professora Débora está envolvida também no avanço dos estudos com esse programa específico de exercício. E aí é importante que a gente contextualize o que é que está acontecendo em termos de mudança, né, de paradigma da atividade física, das recomendações de atividade física para a população idosa. Né? Então a gente passa ali em 2010 para 2020, o que é que mudou as recomendações da OMS? A gente passa de uma coisa centrada em atividade física para atividade física e comportamento sedentário, atividade moderada e vigorosa ainda sendo o carro-chefe, as atividades aeróbias de qualquer duração, um pouco diferente no passado, atividades multicomponentes, ou seja, aquelas atividades que envolvem fortalecimento muscular, equilíbrio, capacidade cardiorrespiratória, e o comportamento sedentário, a substituição do comportamento sedentário por qualquer atividade física. Então, como que esses comportamentos de movimento, eles se relacionam eles estão associados, na verdade, com indicadores importantes de atividade física, indicadores importantes de saúde na população idosa. Então, basicamente é isso que o nosso grupo tem se dedicado
né, a fazer desde o estudo core e com outros estudos que a gente tem em vista, que está planejando, vou falar um pouco. Isso é possível com base nessa técnica, né, desse método chamado acelerometria. É um equipamento, um acelerômetro que basicamente vai captar em três eixos do movimento, né, a frequência desses movimentos, e isso é tratado e a gente consegue, através de softwares específicos, enfim, a gente consegue determinar o tempo que a pessoa gasta em comportamento sedentário, atividade leve, moderada, vigorosa, passos por dia, intensidade dos passos, interrupções do tempo sedentário, períodos de tempo sedentário, atividade física e sono. Então, geralmente a gente faz esse monitoramento durante uma semana, né, pelo menos 3 dias na semana e um no final de semana, 10 horas por dia. Então, a gente utilizou essa abordagem já no estudo Core, a partir de 2018, né? E com isso a gente consegue ter de forma mais detalhada todo esse comportamento de movimento. E isso está alinhado com o novo paradigma que a gente vive hoje, dos comportamentos de movimento em 24 horas, né? É o que se tem muito investigado atualmente. Então, como que as pessoas gastam esse período de 24 horas distribuído em sono, comportamento sedentário, tempo e os seus padrões, né? E atividade física. Então, esse é um aspecto muito interessante que hoje, por exemplo, com base nessa análise mais ampla dos comportamentos do movimento, a gente pode ter, por exemplo, uma pessoa que é fisicamente ativa, mas ao mesmo tempo apresenta alto comportamento sedentário, né? Porque são coisas diferentes, são construtos diferentes. E como que essas variáveis dos comportamentos de movimento e a interação entre eles, como que isso impacta indicadores de saúde? Então, isso é bastante desafiador avançar sobre isso e é o que a gente tem encaminhado agora nossas investigações e aí com a colaboração do professor Todd, mais relacionados aos aspectos cardiovasculares, professora Débora, síndromes geriátricas, quedas, né? E a gente consegue ter um pouco mais a gente consegue expandir mais essa compreensão da relação entre comportamento de movimento e saúde na população idosa. E aí, a estratégia que eu utilizei, particularmente pensei para esse novo período de estágio pós-doutoral foi um pouco diferente do Canadá. Ali estava ainda no começo da universidade, com 5 anos, né, 4 anos na verdade, então a gente tinha os projetos ainda em andamento, né, com nível de experiência menor, naturalmente, o grupo ainda em formação, né? Agora, nesse período depois na Nova Zelândia, né, já com 10 anos de universidade, os projetos já mais estabelecidos, eu fui com um pensamento um pouco diferente, no sentido de ampliar o network com a professora Débora, mas também com outros colegas, e deixar uma mensagem mais clara ali onde eu estava interagindo. Quem somos, o que é que nós fazemos e o que pretendemos fazer. E com isso, né, divulgando o que a gente faz, estabelecer colaborações, pensar em projetos, enfim. Então, essa foi a perspectiva. E também interagir com os projetos que lá eles estavam conduzindo. Então, eu fiz é, esse movimento lá na Nova Zelândia, né, de falar dos nossos projetos, das nossas perspectivas, né, continuidade desses projetos, avanços e conversar muito, discutir muito e saber e ver possibilidades de colaboração. Aqui, só para colocar em perspectiva, alguns dados que a gente tem do Core são os dados de acelerometria, quando a gente faz o monitoramento da população idosa, né, no nosso estudo. Então, para ter uma ideia aqui como que isso se distribui, então as pessoas idosas lá de Natal, aproximadamente 270 dados aqui, elas gastam por volta de 2/3 do período de vigília em tempo sedentário, aproximadamente 35% em atividade física leve e apenas 2% em atividade física moderada e quase nenhuma atividade vigorosa. Então, esse é o retrato, vamos dizer assim, e esses dados eles são muito similares a estudos epidemiológicos que a gente tem no sul do Brasil, né? Ah, Comportamento de passos, intensidade de passos, interrupções de tempo sedentário, períodos, né, de tempo sedentário total, acima de 10 minutos, acima de 30 minutos, que são o período em comportamento sedentário prolongado. Enfim,
Então a gente consegue ter uma visão mais detalhada e mais ampla disso, né, para investigar como que isso interage com indicadores de saúde. Então, durante esse meu período na Nova Zelândia, então participei de uma série de seminários, esse é o primeiro seminário que eu participei no Departamento de Medicina, né? Então foram 7 seminários ao longo de um ano que eu participei, Departamento de Medicina, no grupo, no CARE, né? No Centro de Saúde, Atividade né? Centro de Pesquisa em Saúde, Atividade e Reabilitação, vinculado à Escola de Fisioterapia, no Heart Otago, que é um grupo abrangente que vai desde a pesquisa básica até clínicos, né? Um evento também lá na fisioterapia, na educação física também. Isso aqui foi um simpósio, um evento importante. Então, disseminando muito aquilo que a gente tem feito na UFRN, no chão da UFRN, né? Dando visibilidade, portanto, à instituição, ao grupo, né? Enfim, e ampliando a possibilidade de colaboração. Isso aqui foi um evento em Queenstown, que é, né, a capital mundial dos esportes radicais, então foi um evento da fisioterapia, um lugar belíssimo, falando para um público mais específico da fisioterapia de clínicos, né, mostrando os nossos dados. E aí, com o que a gente trabalhou assim, em termos de projetos, né? Então, a professora Débora, como eu falei, ela é professora da Universidade do Novo México e da Universidade de Otago, e ela desde o final dos anos 80, começo dos anos 90, ela está envolvida no projeto chamado New Mexico Aging Process Study, que é uma das coortes pioneiras, começou em 79 nos Estados Unidos, sobre envelhecimento saudável, né? Então, foi um projeto financiado pelo NIH durante muito tempo, acabou em 2003 quando o financiamento cortou, né? E aí, a gente vem desenvolvendo a questão dos estudos sobre fragilidade, e fragilidade no passado se achava que era uma coisa mais estática, no sentido de, olha, você tem, a pessoa idosa tem fragilidade física, então, só para colocar em contexto, fragilidade física é quando você tem 3 de 5 características, é perda de peso não intencional nos últimos 6 meses, né? Tem fraqueza muscular, lentidão da marcha, exaustão física e, e inatividade física. Então, tendo 3 desses 5 aspectos, a fragilidade é considerada fragilidade física, um critério fenotípico. E aí, se pensava que isso era um aspecto estático, mas na verdade a fragilidade física é um dos aspectos que reflete a natureza dinâmica da saúde das pessoas, da população idosa não é diferente, né? Então, é, isso pode mudar ao longo do tempo. Uma pessoa idosa que é frágil pode evoluir para pré-fragilidade, né? Ou quem é pré-frágil pode evoluir, melhorar para uma condição robusta. Isso pode ter uma trajetória ruim também, de robusto para pré-fragilidade. Então, de posse dos dados do New Mexico Aging Process Study, então a gente estabeleceu uma proposta em cima disso, o professor Débora tem acesso aos dados do New Mexico Aging Process Study, para estudar, na verdade, algo que se chama de transição de alguns componentes da fragilidade. A gente tem uma trajetória aqui, então em 5 anos uma trajetória que sai desse ponto e chega aqui, melhorando, mantendo ou piorando. E as transições é o que acontece dentro desse período, né? Então as pessoas que podem ter trajetórias mais favoráveis, mais desfavoráveis. Então, o que acontece aqui tem algum impacto, né, em termos de transição, tem algum impacto em eventos importantes de saúde? Então, esses são os dados que a gente está trabalhando agora, uma análise um pouco mais complexa, ainda não concluí, mas só mostrando aqui, né, isso é o que a gente vai trabalhar, 2 componentes objetivos de fragilidade física, que é a força de preensão manual, que é o indicador de fraqueza, e a velocidade de marcha, que é o indicador de lentidão. E aqui vocês podem ver nessa coorte do New Mexico Aging Process Study, são análises, né, dos dados, com a colaboração muito importante do meu aluno de doutorado Yuri Freire, pelo programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. Então vejam que isso é muito dinâmico, as transições piorando ao longo do tempo, mas também melhorando e se mantendo. Então existe toda uma complexidade dessa dinâmica e aí como que essas transições elas se associam
e é o nosso interesse com eventos cardiovasculares maiores, né? Infarto agudo do miocárdio, cirurgia cardíaca, insuficiência cardíaca, são alguns desfechos que a gente está olhando para isso. Então, esses são dos projetos importantes que a gente está tocando lá. E aí, no grupo, não tinha ninguém trabalhando mais especificamente com a parte cardiovascular. Então, essa foi uma das propostas lançadas que a gente tem trabalhado junto. Bom, um dos projetos também da minha proposta era uma síntese de evidência sobre, para a gente ter um ponto de partida e identificar gaps para estudos que a gente possa conduzir no Brasil depois, sobre dose mínima e ótima, né, e o tipo de exercício para prevenir queda em pessoas idosas com fragilidade física. Então, essa é uma colaboração que está em andamento, com a participação também da professora Leonie Morgana Galiano, que está no nosso grupo, está envolvida também nesse projeto. Né? Então, a colaboração com a Ponan, a professora Ponan, da Universidade Tecnológica de Sydney, né? Lara, Bruno também de Sydney, o professor Cadori da Federal do Rio Grande do Sul, o Miquel Esquerdo da Espanha e a professora Débora. Então a gente está fazendo uma síntese de evidência para identificar como que o exercício físico pode ajudar, qual a dose mínima e ótima de exercício físico em pessoas com fragilidade, porque isso é um aspecto completamente diferente, para prevenir, para prevenção de queda, e a gente está trabalhando com indicadores diferentes. Componente da aptidão física, o medo de cair, a própria incidência de queda. Isso aí, então, é um trabalho que está em andamento, a gente está demandando muito, então a gente espera finalizar a expectativa até o final do ano. Lá na Nova Zelândia, colaborei com outros tantos projetos, então liderado pelo Xavier, que é o Games Study, que é um estudo que olha para as pessoas idosas que foram atletas olímpicos e paralímpicos, né? E também da Commonwealth, lá dos jogos dele. Então, se essas pessoas têm aspectos físicos, em termos de aptidão física e comportamento e movimento diferente das pessoas que não foram atletas, isso se o fato deles terem sido atletas de elite de alguma forma confere algum tipo de proteção, né, e maior longevidade. Esse é um estudo que está em andamento, tenho colaborado com o pessoal. E alguns estudos liderados aqui pela Lara que eu tenho contribuído, né? Então participei de um estudo piloto lá comparando 2 programas de prevenção de quedas em pessoas idosas com fragilidade. Uma proposta que Lara submeteu, eu estou como colaborador lá para o financiamento, órgão de fomento do governo da Nova Zelândia, e a gente submeteu recentemente uma síntese de evidência também na parte de fragilidade física em pessoas idosas com hipertensão. Né? Então a gente está avançando nessas questões relacionadas à fragilidade. Durante esse período houve várias colaborações, alguns artigos publicados durante esse período da Nova Zelândia com dados do estudo CORE, né? E a participação, na verdade, a liderança de alunos tanto da educação do programa de pós-graduação em educação física quanto ciências da saúde, né? A Ludmila, o Yuri, e de forma interessante com a colaboração tanto da professora Débora quanto com a colaboração do professor Tolly Duhamel. Então, mostrando aí que a gente agora está trabalhando em perspectiva, e a ideia é de forma integrada, né, unindo expertises diferentes. Então, aqui esses trabalhos foram publicados, né, outros trabalhos também, esse trabalho bastante interessante da Isabela, olhando para polifarmácia, atividade física, comportamento sedentário, um dos trabalhos dela de mestrado. Então, a gente tem ampliado essas colaborações e isso tem impactado os alunos de pós-graduação, tanto da educação física quanto ciências da saúde, com a produção desses trabalhos em conjunto, mais uma vez, todos eles sendo liderados pelos alunos. E um aspecto interessante, que durante a Nova Zelândia, a gente começou, a ideia era também muito discutir, criar perspectivas sobre novas investigações, e há um tempo estava com isso em mente, então foi a oportunidade de discutir com os colegas lá, que era avançar no estudo da relação dos comportamentos de movimento em pessoas idosas longevas, acima de 80 anos. É uma população que a gente conhece muito pouco em termos de comportamento de movimento, né, e a relação com indicadores de saúde.
E aí nós construímos aí o projeto em conjunto. Esse projeto foi aprovado em dois editais ano passado do CNPq, o edital universal, né, e o edital para projetos de colaboração internacional. E aí a gente vai iniciar esse ano o estudo Natal, que é avanços aí, novos avanços nesse rastreio, vamos dizer assim, do estilo de vida em pessoas idosas longevas. Esse trabalho tem um desdobramento, o segundo projeto aprovado tem um desdobramento interessante com o professor Narum, que trabalha com inteligência artificial no departamento de psicologia, então conversamos muito, né? E aí as técnicas de inteligência artificial que ele trabalha, essas técnicas nos possibilitam a utilizar os dados de acelerometria para a criação de algoritmos que possam ser preditivos de eventos em saúde. Então, esse projeto ele foi aprovado e aí a Leonie e a Raíssa devem ir ainda esse ano para Nova Zelândia, ficar um ano lá, né, com a bolsa do CNPq, doutorado de sanduíche no exterior e pós-doutorado no exterior, trabalhando junto com a professora Débora e com o professor Narum, né, Leonie tentando identificar algoritmos gerados por comportamento e movimento que sejam preditores de queda na população idosa, né? E Raíssa olhando para a parte de risco cardiovascular. Então, esse é um desdobramento importante também. E o estudo natal tem vários avanços em relação ao core, então, que é a nossa perspectiva de trabalho nos próximos anos. É uma população, o estudo core focou população idosa jovem, na saúde cardiovascular e na parte cognitiva, né? E aí, no estudo natal, a gente vai olhar para a população de 80 anos ou mais, saúde cardiovascular, principal causa de morte na população idosa, medo de cair e queda, principal causa de morte não relacionada à doença, por causa externa, portanto, e capacidade intrínseca, que é algo que tem se estudado muito agora na população idosa. A gente avança também nas técnicas de monitoramento do comportamento e movimento. Aqui a gente utilizou acelerometria, aqui a gente vai utilizar acelerometria com inclinometria, né, com inclinômetros, que nos dá a possibilidade também de avaliar as posturas, tempo em postura sentada, deitada, reclinada, e uma gama de atividades físicas diferentes que a gente consegue mapear melhor esses comportamentos de movimento, incluindo as posturas, né, e o contexto desse comportamento, nos novos algoritmos dessa técnica aqui, né, nessa população idosa. É um estudo que vai ser desafiador, a previsão é que a gente avalie 465 pessoas idosas longevas, né, tem duas etapas, esse estudo natal, e aí é algo que nos dá bastante felicidade, assim, depois de um tempo, de ter, né, ex-alunos nossos, né, nosso grupo, o Rodrigo, por exemplo, a Ludmilla e o Luiz, né, que acabaram doutorado no nosso laboratório sob a minha orientação, hoje estão fazendo parte do projeto como pesquisadores vinculados ao projeto, né? A Leonie, que está integrando o grupo também, está conosco no pós-doc, e colaboradores internacionais, como o grupo da Nova Zelândia, o professor Todd, o professor Tiago, na Syracuse University, que a gente tem colaborado na parte de acelerometria, ele tem uma expertise muito grande nessa área, e mais recentemente também, o grupo da Espanha que a gente tem trabalhado. Então, essa fase um do estudo natal, a gente vai avaliar esses 465 idosos, né? E aí, esses dados transversais, eles vão ser utilizados para análise por inteligência artificial, tentando encontrar algoritmos. E aí, a fase 2 a gente vai seguir esses idosos por ligação telefônica, mensagem, enfim, dura 3 anos, para acompanhar a incidência de quedas e de eventos cardiovasculares maiores e mortalidade, né? Então, esse é um projeto bastante desafiador, que devemos começar ainda esse ano, por volta de julho, agosto, né? Que vai provavelmente seguir até 2028. Mais desdobramentos importantes agora, como o professor Rubens comentou, a vinda dos 25 professores de instituições internacionais no meio do ano para a UFRN, pelo edital Print. Nós teremos a professora Débora aqui 8 semanas conosco, e o professor Tiago Barreira, né, que ministrarão disciplinas. A gente está organizando isso tanto no programa de educação física quanto de ciências da saúde,
A gente vai ter seminários também da professora Débora e do professor Tiago, junto com os alunos, né? E a gente está discutindo um evento sobre envelhecimento ativo e saudável, inclusive com a participação de outros professores da UFRN que trabalham dentro dessa temática. Então a ideia é a gente fazer um evento, congregar todo mundo e conversar e discutir possibilidades de colaboração. E agora, mais recentemente, para fechar a minha fala, né, a minha ida à Espanha, para a Universidade de Castelo-La Mancha, trabalhar com o professor Luiz Alegre, professor Inácio Ara, numa perspectiva que a gente entende muito importante, que são as questões neuromusculares relacionadas ao envelhecimento. Então, um grupo, o GENUD, liderado pelo professor Luiz e professor Inácio, eles são um grupo de referência na área de neuromuscular relacionados ao envelhecimento, e aí principalmente no aspecto relacionado à potência muscular durante um processo de envelhecimento. Então, quando a gente pensa em questões neuromusculares relacionadas ao envelhecimento, a gente tem essa dinâmica de declínio, né? E essa dinâmica, a primeira perda mais importante que a gente observa é a da potência muscular, né? Depois força, massa muscular e função física, né? Então, se a gente consegue identificar alterações na potência muscular de forma precoce, isso passa a ser muito importante para pensarmos em intervenções especificamente no sentido de preservar as condições neuromusculares da população idosa. Esse é um trabalho importante do grupo, eles desenvolveram e validaram o Sit-to-Stand Power Test, que é um teste clínico simples para avaliar a potência de membros inferiores na população idosa. E é um grupo que tem aproximadamente 35, 40 publicações sobre esse tema de potência na população idosa, incluindo grandes bases de dados, diversas universidades da Europa, e a gente tem trabalhado em colaboração com esse grupo no sentido de desenvolver um protocolo de potência muscular baseado na velocidade de marcha máxima, né? Então a gente está nessa perspectiva e numa agenda de colaboração investigando especificamente a relação da potência muscular, né, com relação e desfechos de saúde nessa população. Então a gente tem trabalhado com esse grupo agora da Espanha, focado nas questões neuromusculares, o grupo da professora Débora com as síndromes geriátricas, com quedas, com o grupo do professor Todd, a questão cardiovascular, tudo isso para que a gente tenha aí uma compreensão um pouco mais abrangente da relação de comportamentos de movimento com saúde da população idosa, e aí poder beneficiar também, poder incluir os nossos alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, dentro de um contexto amplo de investigação multidisciplinar nesse sentido. Então, eu gostaria de agradecer demais todo o suporte, mais uma vez, da UFRN, para a Reitoria de Pós-Graduação, de Pesquisa, os programas que eu estou vinculado, o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde e Educação Física, o CNPq e CAPES, por todo o apoio institucional, né, que a gente tem recebido nos últimos tempos. E aí, a ideia é que realmente a UFRN seja um hub, né, que possa realmente partir daqui e ideias, enfim, perspectivas investigativas inovadoras, né, e nosso grupo está muito imbuído nesse sentido, de avançar no conhecimento e gerar um conhecimento que possa ter translação para a prática clínica, né, da relação dos comportamentos de movimento e aptidão física, com indicadores de saúde importantes na população idosa, e por isso a gente tem feito esse esforço de se conectar com importantes pesquisadores e universidades mundo afora, para tentar avançar na formação de recursos humanos qualificados, nossos alunos, nosso grupo, e produzir conhecimento que tem impacto importante no mundo. Então, agradeço e fico disponível para que a gente possa conversar um pouco sobre essas ações que a gente tem feito nos últimos tempos. Muito bem, muito obrigado, Eduardo. Acho que uma excelente apresentação. Você foi lá desde o do início, né, da sua formação de graduação, colocou uma foto ali do Seridoense, né, professor George, do seu orientador ali de mestrado e doutorado. Assim, acho que fez uma varredura muito bem feita e mostrando os principais avanços e a importância da pesquisa científica
que você e seu grupo têm desenvolvido. Fica claro para a gente, Eduardo, que o ABC Futebol Clube, que o futebol brasileiro perdeu um jogador de futebol, perdeu um futuro técnico, mas ganhou um excelente pesquisador, né? Que é claro que ainda é torcedor do ABC, apesar de fazer tempo que a gente não vê o time fazer nenhum gol, né? Mas Tá difícil. faz parte, Tá faz parte, difícil, Rubem. né? Faz parte. Mas há É, esperança. Mas há esperança. sempre, sempre, né? Talvez a gente precise atuar um pouquinho lá, né, no ABC para ver se consegue melhorar um Mudar o pouquinho, né? cenário. É, né? Dar um profissionalismo um pouquinho maior ali. Vamos lá. Está aberto, né? Para quem quiser, professor Arnaldo, professor Raça, quem quiser questionar, falar, fazer algum comentário. Arnaldo já está se preparando, porque daqui a um pouquinho ele que vai ter que fazer a sua apresentação. Professora Lúcia Pedrosa, eu vi que também entrou, né, há pouco não, no início, né, da apresentação, né, para acompanhar. A professora Lúcia lá de Ciência da Saúde, da Nutrição, né, e também uma das fervorosas pesquisadoras que nós temos aqui na nossa universidade. Diga aí, Arnaldo. Pronto. Bom, pessoal, boa tarde, né? Boa noite aqui, mas boa tarde aí para todos. Bom, primeiro, só falando, Rubens, que você falou que eu vou precisar fazer isso, o desafio é grande depois dessa apresentação do Eduardo aí, como é que eu vou fazer a minha, né? Eu vou ficar mais preocupado com isso do que com o próprio desenrolar do processo aqui do pós-doc. Mas, enfim, Eduardo, primeiro, bom, parabéns para o processo todo desse webinário, né? Isso é muito legal. Fiquei feliz com a notícia do Rubens falando que o tema envelhecimento vai entrar, né, como tema estratégico na UFRN. Isso é muito legal, né? E parabéns por isso. E primeiro, então, parabenizar o Eduardo pela apresentação, por todo esse trabalho ao longo desses anos, né? A gente divide sala no nosso departamento, né? Tem uma mesa um do lado do outro, mas a gente às vezes passa batido todo o esforço e todo o trabalho que um amigo faz aí durante todo esse período, né? Isso é muito legal e, assim, valoriza demais o nosso departamento, o nosso programa, né? Estou falando no PPGF, mas, obviamente, o PPG-CSA também, né? Tem fortes ligações aí, né? Então, parabéns, Eduardo, por tudo aí e pela apresentação também, que foi muito boa. Eduardo, eu tinha uma pergunta só que é uma pergunta que eu me faço aqui também, quando aqui durante esse processo, que é como é que a gente pode atrair alunos daqui, né, internacionais, das cidades que você visitou, que você morou aí, para a UFRN, né, tanto para o PPG CSA quanto para o PPGF. Essa possibilidade de mobilidade discente, né, que a gente tem muito a gente levar os nossos alunos para fora, né, o que também é bastante importante. Mas você viu alguma possibilidade de captação dos alunos de fora para a UFRN? Como é que você vê esse movimento assim? Bernardo, obrigado assim pela pergunta. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa refletir muito, né, do ponto de vista de atração. Eu conversei algum tempo atrás com o próprio professor Todd, porque a gente estava sinalizando uma acordo de cooperação, inclusive com disciplinas, e uma primeira coisa que ele perguntou, que na verdade ele foi questionado pelo Departamento Internacional lá da Universidade de Manitoba, foi: ok, mas quais são as condições que a instituição vai dar para o processo de formação do nosso aluno? Isso inclui as disciplinas em inglês, inclui seminários e por aí vai. Então, essa foi uma questão que institucionalmente eu fui questionado sobre. Então, que precisamos ter uma agenda assim, de formação para que o aluno se sinta atraído e vir, para além do convívio com o laboratório, a produção
né, científico. Acho que esse é um aspecto importante. E eu acho que, assim, tem uma questão que realmente é essa barreira da língua. Eu vejo que o pessoal tem um pouco de... traz isso como uma barreira, realmente. Tem uma aluna da Nova Zelândia que se interessou em ficar um tempo no Brasil, conosco, mas as mesmas perguntas vieram. A questão da língua, a questão da formação, né, de ter receio de chegar na instituição e não ter uma agenda de formação, por exemplo, anual, que ela possa cursar ali 2, 3 disciplinas para que isso possa acontecer. Eu acho que, de uma forma geral, é isso. E eu vejo também que muitas vezes eles têm uma limitação do ponto de vista do financiamento para instituições que muitas vezes não estão, que tem um nível de ranqueamento um pouco diferente da deles, né? Então, eu acho que esse é um aspecto interessante. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque não é tão simples para eles levantarem um recurso para passar um tempo aqui conosco, financiado, por exemplo, pelo governo, pela própria instituição. Eu diria que essas barreiras assim me chamaram a atenção nas conversas que tive. Tem uma aluna na Nova Zelândia que tem muita vontade de passar um tempo, um estágio pós-doutoral no nosso laboratório, mas ela tem enfrentado dificuldades nesses dois aspectos, principalmente é o que ela tem relatado. É isso mesmo, Eduardo. Só complementando, né? Nós temos desde 2018 e 2019 um edital aqui capitaneado pela Pró-Reitoria para buscar alunos do exterior. O programa de materiais sempre traz. A física também trouxe excelentes alunos. Então, a gente já trouxe aluno da Espanha, já do Egito, do Irã. A física trouxe de alguns países da África, da Europa. Claro que o que é que vai atrair, né, um aluno para vir para cá? O principal ponto é termos uma referência científica consolidada naquele tema que interessa a ele, né? Ou seja, eu estou indo fazer um doutorado, foi o caso do aluno que veio da Etiópia, um dos mais brilhantes que já passaram aqui. Eu estou indo fazer um doutorado com o professor José Renan de Medeiros, da Física, na área de Astrofísica. É o nome dele que foi extremamente importante. A nota do programa na CAPES não fazia muita diferença para a seleção do aluno. O peso da instituição também não. Mas é claro que essas coisas são construídas, né, em conjunto, né? Recentemente na música, que nós temos mestrado, subiu de nota agora, encaminhamos a proposta de doutorado, a gente recebe alunos que querem vir estudar com o professor Fábio Presgrave, que querem vir fazer mestrado em regência com o professor André Luiz, né, o nosso maestro. Então, a gente precisa de uma consolidação científica, maturidade e uma visibilidade internacional dos nossos pesquisadores, das nossas linhas de pesquisa, e nesse sentido, essa definição que a CAPES nos exigiu, né, apesar da UFRN já fazia, mas isso ficou muito mais claro, muito mais nítido, de definir áreas estratégicas, foi extremamente importante. O idioma é algo que é relevante e que a gente precisa aos pouquinhos começar a mudar. Um dos compromissos que nós tínhamos no Print era ofertar disciplinas regularmente nos nossos programas de pós-graduação em outro idioma. E a gente tem conseguido, alguns programas com mais facilidade, outros com menos. Tem 1 ou 2 alunos ali nas disciplinas que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de acompanhar no início, mas o próprio desenvolver da disciplina vai ajudando e a gente vai quebrando algumas barreiras. Temos o Instituto Ágora, que ajuda um pouquinho nessa história de inclusive, dar aula de português. Ou seja, Natal é uma cidade pequena em que não vamos conseguir que alguém sobreviva há 4 anos aqui sem falar português. Dentro da universidade, você até consegue se virar, consegue viver bem, mas você não vai ficar 4 anos preso dentro da universidade. Então, o português acaba sendo aprendido muito facilmente, o Ágora nos ajuda nisso.
né? O idioma é sim uma barreira e o financiamento também. Esse edital que nós abrimos aqui, os alunos do exterior concorrem com os brasileiros pelas nossas bolsas, né? Assim, não tem um destaque, mas também não tem nenhum impedimento. Tanto é que ele é aberto que olha, você está aprovado, eu quero ir daqui a 6 meses. Ou quero ir quando chegar a minha vez de receber a bolsa, que ninguém pode exigir, né, que esteja aqui no nosso país, em Natal, sem ter a bolsa, né? Isso acontece, é um passo a mais que a gente precisa dar. Eu acho que esse edital da CAPES agora, né, o Move La América, também vai ter uma demanda muito grande. Praticamente todos os nossos programas de pós-graduação pediram, gente muito empolgada, dizendo que está colocando 10 vagas à disposição. Aí eu tenho que lembrar que são apenas 500 bolsas para o Brasil todo. Então, assim, 500 bolsas do Brasil todo, se eu olhar o número de pós-graduação, não vão, né? Quem conseguir uma ali já é de bom tamanho, mas mesmo que as pessoas não venham nesse momento inicial, vai forçar a ver a UFRN, a ver o nosso programa de pós-graduação e em vir em outro momento, ou vir até com outro tipo de financiamento. É uma vitrine, né, que eu acho que começa a mover uma engrenagem com um pouquinho mais de velocidade, com a precisão necessária para que ela não saia ali da gacheta depois da chaveta, depois que começa a girar. É um passo e é um esforço inicial que a gente precisa dar rumo aí a essa visibilidade, né? Nós temos hoje aqui na UFRN 67 ou 70 alunos estrangeiros na pós-graduação. É pouco, né? É pouco, mas nós tínhamos menos de 20 em 2017, no início do Print, e vinham por acaso. De 17 para cá, 18 é que a gente começou a fortalecer, a incentivar e a trazer, e a quebrar paradigma dentro dos programas de pós, né? O professor vai ter que dar uma aula em outro idioma, os alunos vão conviver de uma outra maneira, com uma outra cultura, né? É um esforço adicional que precisa ser feito, né? Professora... Uma coisa, Rubens, que a gente tem pensado é dessa atração dos professores, né? Primeiro, que a gente tem colaborado nos projetos, e aí quando ficam um tempo na UFN, eles de fato vivenciam, veem aquilo que a gente está fazendo, e a ideia é essa inicialmente, para eventualmente depois isso espalhar para os alunos deles, que aí depois eles possam vir aqui e ficar um tempo conosco. Então a gente tem tentado fazer esse movimento também. Vamos ver, vai ser a primeira vez que a gente vai receber esses 2 professores, aí vamos ver quais serão os desdobramentos depois. A professora Lúcia, né, nossa professora da ciência da saúde, da nutrição, e hoje é professora visitante lá em Santa Cruz do Inharé, né, que fica aqui na região do Trairi. O ano passado ela integrou a equipe que organizou a primeira escola de altos estudos da Facisa. Trouxemos uma professora do Canadá, que ficou uma semana aqui, professores de outras instituições, que veio alguém da USP também, né, em que foi dada uma escola, né, de altos estudos para pós-graduação, alunos aqui lá de Santa Cruz da Saúde Coletiva, de Natal, e integrando com a graduação, né? Ou seja, a gente precisa ter mais flexibilidade e capilaridade entre os níveis, né, para dali já começar a chamar um pouquinho, a atrair os alunos para irem, mesmo que não queiram fazer um mestrado, um doutorado, mas em algum campo específico de seu interesse, ter uma formação melhor, uma disciplina mais profunda, e sair para o mercado de trabalho mais bem formado, com um diferencial grande. Então, professora Lúcia, né, que estava aqui logo no início da tarde, disse que não, eu vou ter que passar, fazer uma escova, maquiar, porque eu vou assistir a apresentação de Eduardo. Saiu daqui preocupado e parece que o fez. Nem retoquei o batom. Eu pedi para você fazer a maquiagem. Boa tarde, parabéns, Eduardo. Eu sabia que você era bom, mas você era tão excelente assim, articulações, né? Fiquei impressionada, é muito gratificante para a gente que
passou por essa universidade em outras décadas, vê assim, a empolgação de um pesquisador tão jovem, né, maduro como você. Obrigada, professor. Obrigado, professora. Então, nós nos cruzamos assim pela UFRN e foi muito uma coincidência assim, para mim, porque quando eu recebi aqui o card dessa sessão, porque é uma temática que eu tenho trabalhado, entre as outras. Participei de uns estudos aqui com o professor Kenny, ainda estou com orientações de trabalhos com idosos, pessoas idosas institucionalizadas. E eu vou pedir para você deixar aí um espaçozinho na sua agenda para articular com os coleguinhas daqui, porque eu quero conversar com você, Eduardo. Eu fui convidada para compor o INCT Exposoma, que é coordenado pelo professor Fernando Barbosa, na USP Ribeirão, no braço de dieta e nutrição. Então, é um INCT criado recentemente, e nós vamos fazer um estudo em 5 capitais brasileiras, com cálculo amostral, um estudo de base populacional, incluindo o cálculo entre as pessoas idosas. E nós estamos preparando o INCT, esse braço que eu trabalho, que é rastrear tudo de alimentação, nutrição e outros fatores de saúde relacionados com a saúde do adulto e pessoas idosas. Então, é um estudo que nós estamos discutindo, já foi aprovado no CEP de São Paulo, as capitais são São Paulo, Florianópolis, Natal, Fortaleza, Rio Branco. Tem mais uma da região norte, que talvez não entre por questões de logística. Então, assim, o meu braço, a minha formação, a minha participação é na área dos marcadores metabólicos, é na parte bioquímica, de metais essenciais, tóxicos, inclusive metabolômica, e também estou vendo algum marcador das ômicas, né? As glicanas, que tem tudo a ver com sarcopenia. Então, as minhas leituras, desde o ano passado, eu submeti um projeto no Universal, não fui contemplada, mas agora eu tenho a oportunidade de preparar um projeto dentro desse INCT, né? E aí já é bem mais estruturado. Nós estamos na fase de licitar a empresa para aplicar os questionários. Nós vamos ter as informações mais diversas, eu depois posso falar em detalhes com você. Claro. Sono, alimentação, dieta, insegurança alimentar, insegurança hídrica, atividade física, e entrou um instrumento de fragilidade. Também não vou discutir agora, que eu já li sobre instrumento, li vários, resumindo. E nós vamos ter coleta de sangue e urina. Tá, isso, esse professor Fernando, ele é químico, ele tem um super laboratório, eu tenho outras colaborações com ele, estou enviando amostras essa semana para ele, de outros projetos. E daí nós temos a oportunidade de fazer em Ribeirão Preto, tanto a metabolômica como os metais. Eduardo, você tem uma ideia, com 200 microlitros de plasma, ele dosou para mim 16 metais tóxicos e essenciais. E daí o que tem isso com cognição, com sarcopenia, com inflamagem, né? Eu tenho estudo publicado com inflamagem, zinco. Daí, assim, nossa, eu fiquei tão... E aí, o que a gente vai... O que o projeto vai flexibilizar, por exemplo, tem as investigações padrões, aí o professor Fernando, ele faz disruptores endócrinos e vai ver, tipo, marcadores de exposição. Se foi exposto a um benzeno durante a vida, tudo isso vai acusar. Resumindo, o projeto vai ser submetido no segundo semestre, aqui em Natal, vai ser eu e a professora Karine, dessa área, e tem mais duas, nós estamos à frente. Antes de submeter ao comitê de ética, o braço Natal, nós podemos introduzir alguma outra marcador, entendeu? Outras variáveis. Sim, perfeito. Precisamos discutir para constar no CEP, mas também depois do CEP, da aprovação, podemos pedir extensão. E daí eu tenho assim, muito coisa para conversar com você, tá? Não, professora, será um prazer. Para participar. Será um prazer. Eu acho que assim, esses marcadores são de fato muito importantes, acho que a gerociência,
que a gerociência tem buscado cada vez mais entender biomarcadores, como que isso afeta o processo de envelhecimento, e eu acho que, assim, será um prazer, com certeza, poder conversar e trocar figurinhas e E eventualmente aqueles colaborar. marcadores composite, né, que eles chamam, que você faz 15, Uhum. enfim. E pena que esse estudo é só em Natal, né, porque meus pais ainda são vivos, são longevos, e se pudesse Isso. expandir a morte para outros, eles moram em Mossoró, É, essa é uma coisa, professora, que a gente colocou em Natal por uma dificuldade logística, né? Só para isso, a senhora ter uma ideia, amanhã tem uma reunião com a secretária municipal de saúde para a gente ver a logística. E aí, uma das questões relacionadas à execução do projeto, a gente tem um montante de dinheiro importante para gastar com transporte de voluntário. Porque vejo que vão trabalhar com octogenários, nonagenários, pessoas de 100 anos, né? A gente espera. Então a gente tem que ter recurso para pegar, deixar no laboratório enfim, fazer uma avaliação única, né, que vai aproximadamente 3 horas e meia, 4 horas, com refeição, enfim. Então, assim, isso vai nos demandar um trabalho muito grande. Então, nesse momento a gente fez em Natal, por uma questão logística mesmo, mas eu confesso que aí é né, um pensar alto aqui com vocês, repartir um pouco. Eu tenho muito interesse e ir para os processos e estar estudando o processo de envelhecimento relacionado a comportamento e movimento, aptidão física, indicadores de saúde, em lugares com maior vulnerabilidade. A gente tem muito na nossa região Nordeste, né? E no nosso estado, que é muito paradoxal, embora a gente tenha algumas áreas muito vulneráveis, tem ao áreas de mesmo tempo a longevos gente tem também, né, no Rio muito Grande do Norte, longevo. muito Exato. ali, Então, Jardim de Seridó, que é a cidade que eu isso. tenho a família, enfim, é uma região que tem áreas com bastante vulnerabilidade, mas ao mesmo tempo é a população mais longeva que temos no estado, né? Então tem algumas questões que a gente precisa compreender melhor, e eu penso que tem muito professor na UFRN fazendo trabalhos incríveis, e eu penso que acho que é super oportuno nesse momento a gente tentar colaborar mais entre nós. Eu acho que esse é um aspecto que a gente Tá poderia bom. pensar com certeza. Ótimo, obrigada e manteremos contatos. Obrigada, professor. Obrigado, professora. Arranjou mais trabalho, Eduardo. Que bom. Pois faz Você parte. pode ficar aqui. Eduardo Rassa tinha feito uma pergunta aqui, não sei se chegou a ver. Parabéns, Eduardo. Queria falar das dificuldades, a principal dificuldade que você teve no processo de internacionalização, né? As dificuldades são inúmeras, né? Então, assim, acho que Como tudo esse é um na momento, vida. como tudo na vida, né? Assim, são vários, desde os aspectos culturais, que são, né? Então, assim, a Nova Zelândia é absolutamente diferente do Canadá, que é absolutamente diferente da Espanha, né? Então, nas questões de comportamento, nas questões da própria língua, enfim, tem uma série de barreiras. Eu diria que o processo de internacionalização, eu acho que a gente precisa pensar muito quem que a gente vai querer colaborar, o que que a gente espera da colaboração. Então, há colaborações, a dependendo com o que você faça, em pessoas que têm um reconhecimento internacional muito importante, a depender do estágio da carreira, daquilo que está fazendo, que você mal vai ter contato com essa pessoa. Talvez uma reunião de 15 minutos a cada semana, ou a cada 2 semanas, ou enfim. Então, assim, depende do que você espera da colaboração. Você vai ser uma colaboração mais para você. Eu, particularmente, entendo que, e aí, assim, para mim funciona melhor uma colaboração no sentido de ter tempo de trocar ideias, perspectivas, pensar, enfim. Isso para mim tem um valor muito grande. Então, as colaborações que eu escolhi, elas tiveram muito esse caráter para que gerassem desdobramentos em longo prazo. Então, para mim faz pouco sentido eu ter uma colaboração que eu vou sentar para conversar 15 minutos a cada mês. E eu sei que isso existe em grandes grupos, em grandes laboratórios. Isso é relativamente comum, né? Para mim, particularmente, não funciona. Eu acho que essa é uma coisa, é você ter ciência daquilo que você quer e que você espera do colaborador, tem que dar match.
eu acho que outro aspecto importante, Raça, que eu diria, é que assim, todos os grupos eles têm sua agenda de trabalho, e é uma agenda que é muito apertada, via financiamento, principalmente grupos que têm grants milionários. Então, fazer com que, de alguma forma, saia um pouco dessa agenda, ou que você possa colocar um pouco da sua agenda para discussão, isso é muito desafiador, né? Eu confesso que na minha primeira experiência no Canadá eu tive muito pouco espaço para isso, né? Tem uma relação excelente de colaboração com o professor Todd, mas naquele momento, e aí eu entendi que no momento eu tive pouco espaço para a gente trocar, para avançar em algumas coisas. Então, eu fiquei muito mais restrito a uma agenda do grupo e por aí vai. Na Nova Zelândia foi completamente diferente, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade importante, é você colocar a sua agenda, os pontos que você tem interesse em pauta dentro desse grupo que você está colaborando, né? Então, isso para mim é um aspecto muito desafiador, né? E aí, assim, dentro dessa agenda, você ter ali um processo curto, médio e longo prazo. Então, eu busco sempre colaborações que eu vejo que têm sentido em longo prazo, porque isso contribui para o processo realmente de fazer ciência, para a formação de aluno, para ter maturidade nos produtos, enfim. Então, eu tenho colaborado com o professor Todd, por exemplo, desde 2015, 2014, 15. Então, já vamos aí para quase 10 anos de colaboração, né? Sistemática. Então, a professora Débora agora, o grupo do pessoal da Espanha, enfim, o próprio Tiago. Então, mas eu acho que, assim, eu destacaria esses pontos, Raça. Muito bem, obrigado, Eduardo, né, pela proveitosa tarde que passamos aqui. Aproveito para convidar todos, né, para na semana que vem a gente vai ter aí o seminário da professora Vivian, que é do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas e que está no Canadá. Terminou seu pós-doutoramento no Canadá. Em breve, né, teremos Rodrigo e Tereza também. Em breve não, quando eles voltarem, né? Acho que eles ficam até outubro ou dezembro, né, nos Estados Unidos. Mas quando eles voltarem, a gente vai ter o prazer aí de Rodrigo Pegado e a professora Tereza Micucci também fazendo o nosso webinário, né? Então, obrigado, Eduardo, né? Não sabia que você também tinha um pé no Seridó, lá em Jardim do Seridó. Jardim do Seridó, É, com certeza. por isso colocou Família a materna. foto do professor George ali, né? Ó. O seridoense tem que valorizar o seridoense, né? É, Então, isso você não faz tem parte Medeiros do. no nome, né? Acho, Mas acho que a Álcio também tem um pé, Álcio, não. Acho que tem os dois pés no seridó, os Álcio é de braços, São tudo, né, José Álcio? do Seridó. É, Pois é. Os seridoenses estão por aí, viu, Rubens? Você também tem um pé ou não lá? eu sou paraibano. Já que, Mas pode ter o seridó paraibano, né? Então, assim, já que Mas dizem falaram, que tem. Diga aí, Álcio. tem. já que vocês falaram, eu sou de São José do Seridó, trabalhei em Jardim do Seridó e estudei Tá com vendo? George Dantas no CDS em Caicó. Tá Eita, vendo? Pronto. É o ciclo completo, né, Alcio? tudo fechado. Tem. Muito obrigado, então, Eduardo. Obrigado a todos. Né, até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Obrigado Obrigada, por prestigiar excelente. aqui essa tarde. Um abraço.